Então, gente, hoje a nossa aula está lá no capítulo 10 da nossa apostila, vai falar sobre a arte da arquitetura e do urbanismo. Vai ser o último capítulo da série sobre a arte, né, que interfere nos espaços, que se mistura com o seu público, né, e a arquitetura é um tipo de arte que ela está totalmente envolvida com as pessoas, porque são espaços, né, destinados ao uso, e ela sempre tem um caráter também de embelezamento, né? Então, a pessoa, que são os profissionais da arquitetura e do urbanismo, eles estão sempre muito preocupados em como essa edificação, né, esse prédio que ele vai construir, essa casa, enfim, de como que essa construção vai interferir, né, no dia a dia e no entorno todo onde ele vai colocar essa edificação. Então, a arquitetura ela é considerada uma arte justamente porque ela tem essa questão da parceria com o meio ambiente, com a beleza, com a funcionalidade do prédio, e nós vamos ver ao longo desse estudo que a arquitetura, ela desde a antiguidade, ela deixou marcas, né, bem assim significativas, porque muitos edifícios, né, muitas construções, elas perduram há muitos anos, que é o exemplo aqui que nós vamos ver nessa página aqui. Então, nós vamos começar falando aqui que a cultura, a época, né, o contexto, elas criam suas construções, as suas moradias, as cidades. É possível conhecer e entender como vive e funciona uma sociedade a partir da observação de sua arquitetura e de seu urbanismo, ou seja, do planejamento das cidades, das ruas, das avenidas, dos parques, das quadras, né? Das vias, das pontes, os trens, metrôs e aeroportos. Tudo isso, gente, faz parte do planejamento da cidade e ela precisa ser organizada, porque senão causa um colapso na circulação, causa um desconforto, né, no andamento da cidade. Por isso que a arquitetura ela anda ao lado do urbanismo, tá? E nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Bom, nas imagens a seguir, nós temos aqui 4 construções. Coliseu, em Roma, né? Quer dizer, é uma construção muito antiga e que ela, apesar de algumas ações do tempo, né, terem destruído alguma parte dela, mas ela está lá. E ela perdura até o tempo de hoje, e hoje é um lugar onde as pessoas fazem turismo, né? Todo mundo que vai lá em Roma, lá na Itália, vai visitar o Coliseu, né? Uma construção de muitos anos, né? E que permanece até hoje e deixou marcas, né? Quer dizer, toda pessoa que conhece por foto, ou até na televisão, ou até de ter ido lá, essa foto já sabe que essa construção aqui fica lá na Itália, entendeu? Porque ela marcou, né? É uma construção que ficou marcada para todo o tempo que ela está aí. Da mesma forma, as pirâmides, né? No Egito, né? Há toda uma questão de como foi construído tudo isso pela grandiosidade dessa construção, né? Então, e ela perdura até hoje, né? É um ponto turístico. As pessoas, quando vão ao Egito, elas vão lá visitar. Uma outra construção é essa ponte, Juscelino Kubitschek, que fica em Brasília. Se vocês observarem bem, ela não é só uma ponte, né? Ela quase que é uma escultura, é uma obra de arte, porque ela tem uma
turística assim, diferente, né? Ela não é só aquela ponte que liga um lugar ao outro. Esses arcos, né? A maneira como eles foram construídos, tudo isso torna essa ação dessa ponte quase que como uma obra de arte. Também nós temos aqui uma outra construção, que é um sítio arqueológico de São Miguel das Missões, que fica no Rio Grande do Sul, uma construção também antiga e que perdura até hoje e também é um ponto turístico. Tá? Bom, então, a arquitetura, gente, ela é muito importante. A pessoa, né, que é responsável, os profissionais responsáveis pela arquitetura e pelo urbanismo, eles precisam pensar, né, em como tudo isso vai ficar organizado nos espaços, de modo a não agredir, não atrapalhar, né, não destruir. Então, é uma profissão, né, uma arte muito centrada, né, nas pessoas, né, no bem-estar das pessoas. Tanto do ponto de vista da casa própria, do edifício próprio, da sua função, como do seu entorno. Né? Então, nós, porque eu sou arquiteta, né, quando nós vamos projetar um lugar, né, uma casa ou um edifício, a gente tem todo um estudo sobre como que vai funcionar, quem que vai usar, como vai ser usado. Então, tudo isso precisa ser estudado. Se eu não vou destruir o entorno, o meio ambiente, né, como é que vai funcionar tudo isso de modo que eu faça um projeto que não traga danos e sim satisfação, tanto no olhar como na funcionalidade. As cidades elas vão se adaptando, elas vão sendo construídas conforme o tempo vai passando, né? Então, vamos ver aqui que fala aqui, gente, sobre as cidades e a arquitetura. As construções de uma cidade ou comunidade foram feitas ou planejadas por alguém, por um grupo de pessoas, ou fazem parte de tradições ou normas de uma determinada época. E isso, gente, significa que os lugares, eles vão sendo construídos por pessoas, né, por profissionais, ou até por grupos, né, às vezes seguindo tradições, seguindo normas daquele lugar, porque a gente não pode construir aleatoriamente, né? Existem muitas regras para se construir na cidade. Antes, né, um tempo bem atrás, não tinha muito essa questão dessas leis, dessas regras. Mas por conta do aumento, né, da cidade, das cidades ficarem numerosas, ficarem maiores, né, foi tendo necessidade de se organizar essas coisas para que não fosse construída aleatoriamente. Então, a cidade, ela é meio que dividida por setores. Então, se você observar bem aqui em Campo Grande, nós temos lugares onde tem, a gente fala que são polos industriais, ou seja, onde tem lugar onde tem indústria, onde tem fábricas. Geralmente, esses lugares, as pessoas não constroem casas, né? Enfim, e aí a cidade ela vai sendo organizada por conta disso, por conta do uso dela. E em alguns lugares, elas carregam as tradições, as normas, né? As regras que eles lá fazem para poder construir. Hoje, as cidades elas são pensadas para um número maior de pessoas. Né? Há vários prédios, as ruas são largas e adaptadas para carros, ônibus, moto e caminhões, além de pontes, viadutos, avenidas e rodovias, para que esse fluxo todo de pessoas e de veículos possa funcionar bem. Mas nem sempre foi assim. Há um tempo atrás, as pessoas, quando não tinham os automóveis, as pessoas se locomoviam como? A pé, com carroças, né? Então, as ruas eram mais estreitas, a pavimentação da rua eram feita com pedras. Nós temos um lugar aqui, que é lá perto da Feira Central, que preservou, né, aquele espaço ali, foi preservado o chão, né, que é feito com aquelas pedras e não foi descaracterizado.
E foi vindo, a cidade foi crescendo e o entorno dela foi sendo adaptado para as novas realidades, só que alguns lugares, ali na feira, ali onde é a feira hoje, né, ali era uma vila, era a Vila dos Ferroviários, né, que é o pessoal que trabalhava ali na estação ferroviária, e ali foi construída uma vila, e ela foi preservada até certo ponto, né, muitos lugares ali, elas são ainda originais, né? Então, essa modificação na cidade, ela vai acompanhando a realidade desses lugares. Nós temos algumas imagens de cidades que preservaram algumas tradições, que é Ouro Preto, em Minas Gerais, Tiradentes, em Minas Gerais, e Olinda, lá em Pernambuco, que são lugares que têm uma construção bem característica, certo? E claro que em outros lugares da cidade, elas foram modificando por conta de que a cidade vai crescendo. Mas alguns lugares elas permanecem ainda com construções antigas, né, e preserva aí a arquitetura daquela época. Aqui, nós vamos fazer um parênteses aqui na questão de Minas Gerais para falar de uma pessoa, de um arquiteto muito famoso, que foi o Aleijadinho, né? O Aleijadinho, ele foi um arquiteto, um escultor, ele foi um escritor que teve uma importância muito grande, né? Então, ele é estudado até hoje. Por quê? Porque a sua arquitetura, a sua obra de arte era muito grandiosa, muito característica daquele lugar. Então, nesses lugares que eu falei, por exemplo, Minas Gerais, as cidades são consideradas cidades coloniais, que seguiam o estilo barroco português na construção das igrejas, das casas e das ruas. No Brasil, o barroco teve início no final do século XVII e se estendeu até o início do século XIX. Tá? Então, em Minas Gerais, é possível ver ainda essas construções como essas fotos aqui, ó, as igrejas. E lá, gente, né, nessa época aqui, era muito exploração do ouro, né? Então, era muito rico. Tanto que as igrejas barrocas, elas por dentro, elas são quase todas feitas com muitos objetos, muitos ornamentos com ouro, né? Folheado a ouro, coberto com ouro. Então, ali eram lugares muito ricos. E o Aleijadinho, né, e o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, ele foi considerado, né, o mais importante artista e arquiteto daquele lugar. Ele tanto fazia as construções das igrejas lá, dos lugares, como também ele fazia essas esculturas. A curiosidade sobre ele é que ele foi acometido de uma doença, né? E essa doença o impediu de fazer várias coisas, porque ele foi perdendo a... Alguns dizem, né, que ele teve aquela doença, a lepra, que você vai perdendo partes do seu corpo, né? E a sua mão, que era o seu instrumento principal ali, né, para poder fazer as suas esculturas, as suas obras, né, ele foi tendo dificuldade, né? Mas mesmo assim, com esse problema, ele conseguiu ainda fazer muitas obras. Tá? Então, o dia que vocês puderem visitar Minas Gerais, essas cidades, Preto, Tiradentes, elas são cidades que têm essa característica e foi feito por esse artista aqui, né, por esse arquiteto. Bom, vamos saber um pouquinho aqui a diferença do arquiteto e do urbanista. O arquiteto, ele planeja, calcula, desenha, cria e coordena a construção de casas, prédios e edificações. Para criar e construir essas estruturas, esse profissional deve saber como o espaço será utilizado pelas pessoas, entender as especificidades dos materiais,
os regulamentos da cidade, as normas técnicas e os processos de construção. Além disso, deve se preocupar com o meio ambiente, compreendendo os tipos de solo, o clima, a posição do sol, os efeitos da erosão e os impactos ambientais da obra. Então, gente, o arquiteto ele não simplesmente vai lá e planeja uma casa ou um prédio, ele precisa se preocupar com tudo isso, até porque existem regras, né, da ocupação do solo, ocupação dos espaços da cidade, tá? Bom, o urbanista, ele planeja e organiza o crescimento das cidades e de bairros. Ele propõe o uso mais racionais para os espaços públicos, estuda as transformações e os desenvolvimentos da cidade e propõe ações relacionadas a transporte e mobilidade, arborização, saneamento básico, entre outros. Ou seja, o urbanismo é a parte da arquitetura que estuda a cidade e o meio ambiente urbano, entendendo a relação entre o ser humano e a natureza. Então, gente, o profissional arquiteto e urbanista, eles se preocupam com essas duas coisas, né? E a gente ainda tem mais uma parte que a gente também pode fazer como arquiteto, que é o paisagismo, que são as construções dos jardins, das praças, né, que envolve a questão das plantas, né, e a gente também pode fazer isso daí. Bom, muitas cidades elas foram planejadas, né? Toda cidade começa vilarejos, vilas e vão se tornando cidades. Apesar disso, algumas ainda podem passar por um processo de planejamento urbano. Nós temos o exemplo aqui de Santos. Santos é uma cidade, né, do litoral lá de São Paulo. Ela é o exemplo de bom planejamento urbano. No início do século XX, o Saturnino de Brito, ele desenvolveu um plano de saneamento básico por meio de construção de canais, evitando a propagação de doenças provenientes dos grandes alagamentos no solo. Isso permitiu que a cidade crescesse e se desenvolvesse para além do seu centro. Então, Santos é uma cidade que ela é considerada uma das melhores cidades do ponto de vista do planejamento urbano do país, tanto da arborização e como da sua mobilidade, de como o lazer acontece, enfim. Quando a cidade não tem um planejamento, quando não há uma organização nisso, acontece muitos destaques e muitas coisas depois falham muito até a vida da própria pessoa que usa esses espaços. Casas que construímos, ou seja, desde a pré-história, o ser humano já busca um abrigo para viver. E seus tipos de moradia são diversos, variando de acordo com a época e a cultura. Nós temos o exemplo aqui das tradições indígenas. A gente fala que essas construções, elas foram projetadas por arquitetos, nem sempre foram projetadas por arquitetos, né? Projetos de casas, elas podem ser realizados por engenheiros, mestre de obras e pedreiros. Então, nós temos aqui, é claro que o mestre de obra, gente, isso precisa ficar muito claro, hoje em dia, o mestre de obra e o pedreiro, ele não pode construir aleatoriamente, ele precisa de um profissional, ou ele precisa do engenheiro, ou ele precisa do arquiteto, tá? Porque não pode construindo assim, sem o apoio desse profissional que é específico para essa área. Bom, os índios aqui têm uma tradição, eles mesmos constroem as suas casas, porque eles fazem isso em estilo de mutirão. E isso é uma coisa passada de geração para geração. Os pais ensinam os filhos essas construções e isso vem vindo de geração em geração. Muitos índios hoje, eles já moram como nós, né? Moram em casas de alvenaria. Casa de alvenaria é casa feita, a construção feita com tijolo, pedra, e ela precisa ter uma argamassa ou cimento para poder fazer a junção desses objetos, tá? Então, a alvenaria é construções assim, de tijolo, pedra, cimento e argamassa, ok? Os índios, alguns já moram desse jeito, já até constroem, mas algumas tribos, né, alguns lugares, as casas, né, os lugares que eles vivem, a habitação deles ainda permanece da maneira como a tradição deles, a cultura
problemas justamente de organização, é uma questão social, uma questão bem complicada. Alguns lugares das cidades, de alguns lugares, inclusive de alguns países, foram sendo construídos o que a gente chama de favelas, em comunidades carentes. Elas apresentam um alto nível de desigualdade social. Isso é, né, nesses lugares, geralmente não tem saneamento básico, não tem organização, os lugares são totalmente adaptados, cada um faz o seu, né, e isso causa um transtorno para alguns lugares e põe em risco a vida deles mesmos. Nós temos três lugares aqui, um é lá na Coreia, lá na África do Sul, na cidade do Cabo, né? Aqui, ó, favela. Pode ver que tudo aqui, ó, é tudo muito instável, tudo construído de qualquer jeito, com todo tipo de material, madeira, plástico, tijolo, tudo sem organização e sem segurança, inclusive, do ponto de vista até de saneamento básico, né? Muitas dessas favelas, desses lugares, não tem esgoto, então tudo fica muito a céu aberto e é muito complicado. Outra aqui tem uma favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Essa imagem aqui, olha só como isso foi sendo construído, tudo aleatoriamente, uma em cima da outra, e o risco dessas casas aqui, é que elas são construídas nas encostas. E não é raro a gente ver, quando tem temporais aí, deslizamento, né, ir levando casas e morrendo gente. Por quê? Porque essa maneira de construir aqui é totalmente errada, põe em risco a vida dessas pessoas. Tá? E aqui uma outra favela na Índia. Olha só esse tipo de construção. Tudo de pendurado, gente, olha só. Então, a construção desordenada, sem um planejamento, ela propicia para a gente esse tipo de ambiente e isso tudo é muito perigoso, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui nessa parte da apostila. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mais a questão da modernidade. Hoje nós vamos ficar até aqui e eu, em homenagem, né, à nossa cidade, Campo Grande, eu separei para vocês um antes e depois da cidade de Campo Grande. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu montei para a gente ver como é que era a cidade um tempo atrás e como ela é hoje. Ok? Hoje, gente, a gente começou um pouquinho sobre a história da arquitetura e também vimos agora os slides da nossa cidade do antes e depois. E como é importante a organização do ponto de vista do urbanismo, né, e da arquitetura para que a cidade flua e as pessoas possam transitar por elas com segurança e satisfação ao olhar também. Ok? Então, nós ficamos por aqui hoje. Bom final de semana e a semana que vem a gente volta.